me dava era sobre casamento. Deus falava, Deus né, falava. com você. A gente às vezes fala assim, ai, ora para mim fulano, Beltrano. A maior revelação é a palavra. É a palavra. Você abre a palavra, o Senhor se revela, o seu coração está quebrantado, você está disposto a ouvir a voz do Senhor, abre a palavra. Ele vai se revelar, tão certo como a luz do dia. Ele vai se revelar. Ele fala. E ali o Senhor, né, começou a falar comigo sobre aquele casamento, né? Glória. E eu falei assim, ô Vinícius, vamos lá no cartório marcar esse casamento de novo, porque o Senhor vai restaurar. O que você acha? Ele, não, vamos, a gente vai. Já tá preparado, né? Ele tá querendo... ele tava esperando, vai, ó. Só você ainda tava em dúvida, mas ele só tava esperando. A pastora que estava com ele, né, no processo de oração. Eu louvo a Deus pela vida dela, eu vou falar porque ela é digna de honra. Sim. A pastora Marta, né? Pastora Marta Leão. E ela estava ali com ele nesse processo, né? E aí ela foi toda feliz, ela foi testemunha dele, junto com o esposo dela. E eu tive os meus pastores da minha igreja, a gente foi lá, né? E aí, no dia de marcar o casamento de novo, a moça do cartório falou assim, gente, vocês vão casar, é a mesma pessoa? Eu falei, moça, não pergunta nada. Foi rebeldia. É a mesma pessoa. É para a glória de Deus. Glória, né? A Deus, aleluia. E aí marcamos. Aí no dia 20 de abril de 2018, o Senhor restaurou o nosso casamento. Nós casamos de novo. Maravilha, Jesus. E eu falo pro meu esposo, assim, amor, mas o que eu sempre vou dizer que o nosso casamento é em outubro de 2015. Aquilo ali foi só uma restauração do Senhor, foi só um processo. Um dia eu tava dormindo, né, e eu olhei para ele assim, eu falei assim, Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu essa ferida, né? Essa cicatriz, essa rachadura? E aí, naquela madrugada, o Espírito Santo entrou no meu quarto e falou assim, filha, você lembra de Jacó? Eu falei, sim. Ele falou assim, para aquele homem ter o seu nome mudado, a sua sorte mudada, a sua história transformada, ele carregou uma marca. Eu queria transformar. Carrega a marca, glorifica o meu nome, porque nós temos duas certidões, né? Nós temos a certidão com a averbação de divórcio. Sim. E a certidão atualizada, né? E aí o Senhor falava assim, essa certidão é a marca. Essa é a marca que vocês vão carregar, porque eu quero que glorifique o meu nome. Todas as vezes que vocês lembrarem aquilo que eu fiz, eu quero que vocês glorifiquem o meu nome. E quando eu olho para o que Deus fez no nosso casamento, eu fico muito emocionada, porque só Jesus podia fazer isso. Quantos casamentos, irmã Jamile, o diabo destrói todos os dias? Quantos lares estão sendo destruídos todos os dias? Quantos filhos estão chorando a separação de seus pais? Mas o Senhor escolheu a restauração do meu casamento. O Senhor escolheu mudar a nossa história. Eu carregava a maldição, o meu esposo, a maldição hereditária, nossa família, todos os nossos parentes foram lares quebrados, divórcio, não deram certo, se separaram, mas o Senhor escreveu a nova história. E restaurou seu casamento, né? Ele botou fim naquilo que o diabo já tinha decretado, né? E aí, quando o Senhor restaurou o nosso casamento, nós passamos por um processo muito conturbado de libertação mesmo. Os demônios, eles não... Porque a gente pensa assim, o mundo espiritual vai se acalmar. Pelo contrário. Ele não vai aceitar perder assim, né? Então, ele se levantou mesmo. Até o cachorro, a gente tinha um cachorro, até o cachorro ficar possesso de demônio, de olhar pra gente assim, ó, e ficar transtornado, né? A gente dormia via demônios, né? Demônios de sentinela, demônios enviados, né? E a gente orava muito juntos, eu dormia, eu via obras de macumba, eu colocava pra fora do meu corpo. Eu colocava obras de macumba pra fora do meu corpo. Tanto que durante esse processo, a pastora Marta, ela orava, ela impunha as mãos na minha barriga, no meu ventre, ela declarava. E à noite, quando eu ia dormir ali, pela madrugada, quando eu levantava, eu punha coisas para fora. Tamanha força maligna que estava ali, né? Nossa. Então, o Senhor, ele começou a nos libertar. E o que eu acho mais interessante, a palavra do Senhor fala que o muito no mundo, ele não é nada, mas o pouco com Deus se torna muito. Quando nós estávamos no mundo, a gente tinha uma vida muito boa financeiramente. Nós tínhamos dinheiro, nossos móveis eram bons, a gente tinha para dar e para vender, né? E quando o Senhor restaurou o nosso casamento, até o nosso botijão de gás
Ele foi doado, né? E o Senhor... Jesus! E a gente comprava... Sabe onde a gente comprou os nossos móveis? No pregão. Por quê? Porque a gente não tinha nada, mas a gente tinha Jesus. Tinha Jesus, tudo, nós não né? tínhamos nada na nossa conta, mas nós tínhamos Jesus. Porque quando estávamos no mundo, a gente tinha tudo, mas não tinha o Senhor. Mas não tinha o Senhor, que é o mais importante. O mais importante, né? Mas melhor que móveis, melhor. É o mais importante, porque Ele dá tudo. E Ele não deixou faltar nada. Nada, nada, nada. E aí lembra que o Senhor tinha feito a promessa de uma descendência, né? O meu esposo, ele, como um homem muito confiante no Senhor, né? Antes de Deus restaurar o nosso casamento, no final de 2017, ele fazia um voto com Deus, uma campanha que chamava Projetando. E aí, nesse projetando dele, ele escreveu uma carta para Deus. E nessa carta ele falou assim: Deus, eu não quero somente que o Senhor restaure o meu casamento, mas eu quero também um filho. Me dá a minha esposa de volta e me dá um filho também. Eu quero um filho. E ele tinha essa carta, ele orou com essa carta, ele entregou essa carta para o Senhor, ele fazia campanha, né? E aí o Senhor restaurou o nosso casamento. Quando eu estava lá, separada dele, eu fui fazer alguns exames e descobri que eu tinha um diagnóstico de esterilidade. Então, a médica olhou no meu rosto e falou assim: olha, Ana, você provavelmente não vai gerar com facilidade. Se você gerar, vai ser através de tratamento e é muito caro. Ela olhou para mim, acho que ela viu que eu não tinha condições financeiras. Ela falou assim: não, Sim. É muito caro, então, né, você não vai gerar. Ela declarou isso para mim. Eu, na época, naquela situação, né, com a cabeça virada, não dei moral. Então, eu falei assim, né, eu não estou pensando nisso mesmo, então vou viver minha vida. Quando o Senhor restaurou, o Senhor fez uma promessa e disse que ia honrar com a descendência, eu lembrei. Mas aí, quando eu me lembrei do Deus que restaurou meu casamento. Eu falei, se o Senhor restaurou meu casamento, se o Senhor me converteu, se o Senhor me trouxe para Ele, o que é um filho para Ele? Um filho para Deus não é nada. O meu ventre está nas mãos dEle. Ele pode tocar e Ele pode fazer gerar. E aí, o Senhor começou a criar o desejo no meu coração, né, de gerar. E aí eu lembro que a pastora, ela ensinava a gente sobre fé, né? Ela sempre ensinou a gente a exercitar a nossa fé e crer, né, no impossível. E eu lembro que ela é artesã e eu entrei no ateliê dela um dia e eu falei assim: pastora, eu vou começar a orar a Deus por um filho. E aí eu falei assim: mas eu vou pedir para Deus qualquer sexo, eu não vou especificar não, porque Deus me dá o que Ele quiser. E aí eu entrei dentro do ateliê dela e ela falou assim: Carol, olha pra mim, o que a Ana pediu pra Deus? Eu falei assim: pastora, ela pediu um filho varão. Ela falou: um filho o quê? Eu falei: um filho varão. E ela falou: o que você quer? Eu falei: eu quero um filho varão. Ela falou assim: então, minha filha, compra um sapatinho, vai pro monte, se posiciona, Deus vai te honrar. Você crê que Deus pode te honrar? Eu falei: creio. E aí eu trabalhava do lado de um lugar que vendia roupa de criança, né? Eu falei assim, aí eu até comentei com a Adriele. A Adriele é minha melhor amiga. A Adriele, ela me chama de Isabel e eu chamo ela de Maria. Oh, meu Deus. Beijo, minha Maria. Eu falei assim: Adriele, eu vou lhe comprar um sapato de menino. Ela falou assim: ai, Ana, você é engraçada. Você vai lá, você crê? Eu falei: vou. Aí eu fui lá e comprei esse sapato, né? Tão bonitinho, azulzinho. E aí eu comecei a orar com esse sapato. Então, eu subia no monte, eu falava assim: Senhor, me dá essa criança, né? Eu quero tanto esse menino. E o Senhor colocou no coração do meu esposo o nome de Moisés. E a gente sempre pedindo Moisés para Deus, pedindo Moisés para Deus. Eu fazia muitos propósitos, eu tinha umas amigas de oração. Eu chamava elas, nós fazíamos jejum de pão e água, né? Minha amiga Daiane de Londres. Um beijo. Daiane subiu comigo 3 dias no monte a pão e água. Acompanhou, né? Me acompanhou nesse processo, né? E nós louvávamos, declarávamos, né? E aos nossos olhos não tinha nada acontecendo, mas aos olhos do Senhor, a palavra do Senhor em Ezequiel 37, ela vai dizer que enquanto o profeta profetizava, enquanto Ezequiel era ordenado a profetizar, um rebuliço acontecia. Então, isso faz a gente entender que quando nós começamos a exercer nossa fé, Jesus diz que se nós crêssemos, faríamos obras maiores do que as dele. Isso. Então, quando a gente começa a declarar o poder de Deus, alguma coisa vai se movimentar no mundo espiritual. Não tem como o céu ficar parado diante de uma fé, de alguém que crê naquilo que ele não vê. Diante daquela pessoa que crê naquilo que os olhos dela não contemplam. É impossível aos olhos humanos. Mas para Deus não tem nada maravilhoso demais.
Ele pode fazer. Amém. Glória a Deus. Ele fez o ventre de Isabel gerar, meu Deus. Ele fez o ventre de Sara gerar. A palavra diz que quando Isaac nasce, as parteiras se alegram. Pensa como foi essa experiência, uma senhora tendo um bebê de parto normal. Como Deus faz milagre, né? Então, assim, a gente fica maravilhada. E aí eu subia num monte com essas roupas, com esses sapatos. Eu já comecei a comprar um monte de coisa, ganhar presente profético, né?